E uma nova revisão da safra de grãos no Brasil aumentou ainda mais a expectativa de uma colheita recorde. Tanto o IBGE como a Companhia Nacional de Abastecimento projetam um crescimento da safra brasileira, com destaque para a soja, o milho e o feijão. Esta é a 8ª estimativa de safra divulgada pela Conab. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números, só para se ter uma ideia aqui. Olha, segundo a Conab, nós teremos este ano, na safra 2016-2017, 232 milhões de toneladas de grãos. Isso é 24% maior do que na safra anterior, na safra 2015-2016. A diferença é de 45 milhões de toneladas de grãos a mais que o sertão desse país produziu, só para você ter uma ideia. Olha, num comparativo aqui com o IBGE também divulgou, e a safra é um pouquinho maior do IBGE, chega a 233 milhões, com um aumento de 26% se comparado a do ano passado. Mas esse é o tamanho da safra nessa estimativa. As estimativas são sempre divulgadas mês a mês, porque como o clima pode influenciar muito na colheita, desde o plantio até a colheita, evidentemente que se o clima não interfere de fato a fazer uma quebra de safra, a estimativa vai aumentando. Por isso, como o clima foi muito bom este ano, por esse ponto de vista, a safra está aumentando a cada vez que se faz uma revisão. Vamos dar uma olhadinha, olha, soja cresceu 18%, vai chegar a 113 milhões de toneladas, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. Milho, 39% de crescimento, 92 milhões de toneladas. Milho, vale dizer muito claramente, e soja também, porque são usados em ração de animal. Isso quer dizer que a carne do frango e do boi pode ter um impacto para baixo, porque nós teremos aqui essa super safra. O frango, você se lembra, nós já fizemos menção aqui no cenário econômico, segundo Walter Puga, que é o nosso colega aqui de estúdio de bolsa de valores, e ele disse que o frango é 70%, é um saco de milho que anda, ou seja, tem 70% do preço do frango é o preço do milho, para você ter uma ideia. Portanto, com uma safra recorde de milho, isso pode impactar no custo da carne do frango também. Feijão também, isso faz parte da cesta básica brasileira, 33% de aumento, vai chegar a 3 milhões e 300 mil toneladas. O trigo, que é uma safra de inverno, é a única exceção que tem uma queda aqui de 22%, vai chegar a 5 milhões de toneladas, pouco mais de 5 milhões de toneladas. Aqui impacta no preço do pão. Ou seja, pode ser que seja necessário se importar trigo, e aí a gente precisa saber qual vai ser o câmbio, o valor do dólar, para saber se isso vai aumentar ou não o preço do pãozinho, que também faz parte da cesta básica ou do dia a dia do brasileiro. Olha, só para aqui um gráfico para a gente entender como é que está distribuída a produção agrícola do país, a safra de grãos. O Centro-Oeste é o líder com 43%, depois a região sul do país, 35%, quase 36%, o Sudeste quase 10%, e porções menores, o Nordeste com 7%, quase 8%, e a região norte do país, que tem 3,6%. Bom, o IBGE também divulgou os resultados do comércio referentes ao primeiro trimestre deste ano, com queda de 1,9% nas vendas. O mês de março deste ano teve um dos piores resultados nos últimos 14 anos. Para você ter uma ideia, em março de 2003 foi de 2,5% de queda, agora 1,9%. A Páscoa em abril e um consumidor ainda sofrendo com juros altos explicam o motivo de o comércio no país com dificuldades para sair dessa crise. Olha, de março para fevereiro, queda de 1,9%. Nos últimos 12 meses, o trimestre, a razão que os economistas do IBGE estão apontando, a Páscoa este ano não caiu em março como no ano passado, foi em abril, a Páscoa representa boa parte das vendas nessa comparação toda, então o primeiro trimestre ficou exatamente sem a Páscoa, portanto teve uma queda de 3%. Uma das razões, evidentemente. E nos últimos 12 meses, uma queda de 5,3%. Agora nós preparamos aqui um gráfico que é mais sintomático ainda para explicar como é que está o comércio varejista do país. Aqui, o primeiro dado que teve uma alta de 0,2% é abril de 2016. Ou seja, nós temos aqui a venda anualizada de 12 meses. Para chegar em março de 2017 com queda de 1,9%. Se a gente dá uma olhada aqui, essa linha amarela exatamente são os resultados do comércio varejista, a linha branca é o zero, ou seja, o que vai dividir se subiu ou se diminuiu a venda. Para se ter uma ideia, a gente oscilou boa parte aqui abaixo do zero, ou seja, com queda nas vendas, dentro de um patamar que se tinha médio. Uma exceção aqui chegou em novembro de 2016 com uma alta de 0,9%, que aí de alguma forma explica porque são as vendas já de Natal, queda de novo para 1,7% em dezembro, e aqui tem um pico, o pico de janeiro de 2017. Na explicação do IBGE, tem ali
algumas razões. Primeiramente, pode ser resultado de 13º e benefícios pagos no ano passado e que o consumidor guardou para gastar em janeiro. Ou seja, está muito fora do gráfico para se imaginar o porquê que cresceu 6%. Até porque depois voltou ao comportamento médio que se tinha durante o ano passado todo e mesmo o começo desse ano, à exceção de janeiro, que aí é ficar abaixo dessa reta. Ou seja, o comércio está sofrendo verdadeiramente uma situação de escassez de consumidor. As explicações são várias, também tem a história dos juros. Tem muita gente negativada, nós falávamos disso aqui ontem no cenário econômico. Se está negativado, não vai fazer um crediário novo. Se não sair da situação de negativado, não pode passar a comprar. Ou seja, o ativo da economia é exatamente o consumidor, que hoje está preso na armadilha de juros altos do spread bancário brasileiro. Bom, na comparação com o ano passado, 2016, os estados de Goiás e São Paulo, por exemplo, só para pegar 2 estados da federação, tiveram um resultado negativo também agora em 2017, mas menor do que no ano passado. Não é exatamente uma boa notícia, mas de alguma forma, só para se ter uma ideia que foi pior, mas menos ruim do que nós tínhamos em 2016. Bom, nós voltamos em instantes com os números do mercado financeiro. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.